Olá, estudante! Olá, professor presencial, tudo bem com vocês? Professor Mário Jones aqui. E eu sei que na aula de ontem o logaritmo deve ter sido um pouco estressante, né? Vou fazer uma revisão hoje e amanhã, sobre logaritmo aí com vocês, tudo bem? Então, vem comigo. Olha só, vamos pensar aqui na definição do logaritmo. Olha só, logaritmo. Bom, logaritmo nada mais é do que uma potência, tá, pessoal? Então, olha só, o log, ó, observa bem, log de A na base B igual a x. Bom, qual é o nome de cada uma dessas coisinhas? Olha só, esse camaradinho aqui, ele é chamado de logaritmando. Então, logaritmando. Esse daqui é a nossa base, tá? Esse daqui é a nossa base. E esse daqui é o famoso logaritmo. Bom, e esse logaritmo, ele só é verdade se, somente se, uma certa equação exponencial for verdade. E aqui eu tenho algumas condições em relação a esse logaritmo, tá? O meu A e o meu B precisam ser números maiores do que 0 e o meu B, ele precisa ser diferente de 1. Então, ó, eles precisam ser positivos e o B não pode ser 1. Então, quando eu tenho aqui, ó, log de A na base B, isso daqui é igual a x, isso daqui só é verdade, ó, regra do coração, já até havia falado para vocês, ó, B elevado a x, ó, regra do coração, tem que ser igual ao valor de A. Então, olha só que fácil, B elevado a x tem que ser igual ao valor de A. Então, B elevado a x igual ao valor de A. Então, olha só o tanto que é fácil calcular logaritmo. Quer ver um exemplo? Calcule o valor de... Então, vamos pegar aqui no item A, eu quero log de 16 na base 2. Ah, Mário, isso daí é fácil. Eu sei, eu quero que vocês entendam que aquilo que nós fizemos, ele era trabalhoso. Por que que ele era trabalhoso? Ele era trabalhoso porque tinha muita coisa envolvida. Agora eu vou fazer a construção bem devagarzinho com vocês. Na aula de hoje eu vou fazendo o básico, até fazer operações ali, vou ver o que eu consigo fazer hoje, para não ser nada assim traumático, tá? E aí, na aula de manhã, a gente faz mais alguns exercícios, dialoga um pouquinho, depois eu volto fazendo aquele exercício bem passo a passo para vocês entenderem que não é nada assim tão extraordinário, tudo bem? Então, olha só, log de 16 na base 2. Bom, log de 16 na base 2. Como é que vai ser a resolução disso? Eu vou chamar o log de 16 na base 2 de x, ou de qualquer outra letrinha, tá, pessoal? Vamos chamar de x. Então, vou aplicar a regra do coração. Qual é a regra do coração? Que 2 elevado a x, ele é igual a 16. Então, 2 elevado a x igual a 16. Então, ó, 2 elevado a x igual a 16. E aí, se você observar, aqui nada mais é do que uma equação exponencial. Bom, o 16, é possível escrever o 16 como sendo uma potência de 2. O 16, ele é 2 elevado à quarta. Então, olha só, 2 elevado a x igual a 2 elevado à quarta. Bom, como as minhas bases são iguais, vamos destacar aqui as bases, ó. Então, como as minhas bases são iguais, então, naturalmente, os meus expoentes são iguais. Então, se eu tenho bases iguais, isso significa que os expoentes, eles também são iguais. Então, aqui, ó, eu posso afirmar que o x, ele é igual a quanto? X, ele é igual a 4. Olha só que fácil. X igual a 4.
Bem tranquilo, sem nenhum problema. Belezinha? Bom, vamos colocar um outro exemplo aqui, ó, só para vocês verem a aplicação disso daqui mais uma vez. Então, vamos pensar aqui no item B como sendo log de 100, ó, log de 100, e nenhuma base. Uai, Mário, não tem nenhuma base? Gente, quando não tem base, vamos deixar aqui, ó, vamos até fazer assim, ó, quer ver? Deixa eu colocar aqui, ó. Quando não aparece base. Então, vamos imaginar essa situação aqui, ó, que a base não aparece. A base não aparece. Ah, mas se a base não aparece, como é que eu vou saber que base que é essa? Bom, então vamos lá. Aí é propriedade, tá? Quando não aparece a base, significa que a base é o número 10. Então, quando não aparece a base, significa que a base é o número 10. Olha só que fácil. Então, quando não aparece base, a base é o número 10. Como é que eu resolvo isso daí? Bora lá? Então, quando tem assim, ó, log de 100, então percebam que eu não estou escrevendo a base. Então, vou chamar isso aqui de x. Quero que vocês saibam e se lembrem que quando não tem base, significa que a base é 10. Então, peraí, a minha base vai estar elevada a x, e isso tem que ser igual a 100. Percebam que quando não aparece a base, essa base é 10. Então, 10 elevado a x é igual a 100. Notem que 100 é uma potência de 10. 100 é 10 elevado ao quadrado. Então, isso aqui vai ser 10 elevado a x é igual a 10 elevado ao quadrado. Bom, bases iguais significa que os nossos expoentes são iguais, ou seja, o meu x ele vai ser igual ao número 2. Bases iguais, expoentes iguais. Pessoal, bem definida aí essa questão do logaritmo, a definição do logaritmo. Nada de difícil, né? Bem tranquilinho, bem fácil, sem nenhum mistério. Agora vamos ver propriedades. Tem propriedades que elas vêm direto da definição. Vou só mostrar para vocês essas propriedades e aí eu vou começar as propriedades operatórias, que são 3. Envolvendo multiplicação, envolvendo divisão e envolvendo a potência, que foi tudo envolvido ali naquele exercício que pareceu um pouco trabalhoso, mas aí eu vou trabalhando agora as propriedades de forma tranquila com vocês, e aí depois eu volto resolvendo aquele exercício novamente, tranquilo? Então, olha só, vamos pensar aqui nas propriedades dos logaritmos. Então, propriedades, deixa eu pegar aqui outra cor, então, propriedades. Bom, primeira propriedade. Quando eu tenho assim, ó, vou chamar aqui de P1. Bom, tenho log de 1 na base B. Toda vez que o meu logaritmando for 1, o resultado disso daqui vai ser 0, tá? Então, toda vez que o logaritmando for igual a 1, o resultado disso é 0. Então, logaritmando igual a 1, o resultado disso é 0. Sem muito sofrimento, quer ver? Imagina que é o seguinte, eu tenho log, então tenho log de 1 na base 5. Bom, isso aqui é igual a x. Como é que eu resolvo? Ó, 5 elevado a x tem que ser igual a 1. Bom, então eu tenho 5 elevado a x igual a 1. Bom, lembrando que 1 é a mesma coisa que 5 elevado a 0. Ué, Mário, 5 elevado a 0 é 1? É. Qualquer número elevado a 0, desde que ele não seja 0, significa que o resultado é 1. Então, 5 elevado a x é a mesma coisa que 1, que é 5 elevado a 0. Bases iguais, então os meus expoentes são iguais, ou seja, o meu x obrigatoriamente é quem? O 0. Então, naturalmente, todo número elevado a 0 é 1. Então, quando logaritmando de 1 em qualquer base, qualquer que seja a base, tá? O resultado é sempre igual a 0. Então, não precisa nem fazer esse cálculo, você já pode colocar direto. Propriedade 2. Propriedade 2. Então, a propriedade 2 é quando a base
e o logaritmando são iguais. Por exemplo, log de B na base B. Ó, as bases são iguais, a base e o logaritmando são iguais. Então, o resultado disso é quanto? O resultado disso é 1. E, de novo, ó, sem muito sofrimento. Estou mostrando aqui para vocês, mas não há necessidade de fazer o cálculo. Você já pode colocar o resultado de forma direta. Então, ó, log de 3 na base 3. Vou chamar isso daqui de x. Então, ó, 3 elevado a x é igual a 3. Então, vamos escrever 3 elevado a x igual a 3. Bom, percebam que o expoente é 1. Como as bases são iguais, significa que os nossos expoentes são iguais, ou seja, o x ele é igual a 1. Então, toda vez que o logaritmando e as bases são iguais, isso significa que o resultado desse logaritmo aí é 1. Pronto. Isso daí eram as propriedades vindas da definição. Agora vamos trabalhar com propriedades operatórias. Bom, a primeira propriedade é quando eu tenho uma multiplicação ali no meu logaritmando. Vamos lá? Olha só, propriedade 3. Propriedade 3, e aqui dá para a gente começar a pensar nos exercícios bacanas. Olha só, log de x vezes y, então log de x vezes y, na base B. Eu posso separar isso aqui da seguinte maneira, ó, log de x na base B mais log de y na base B. Tá, Mário, mas como é que eu vou aplicar um exemplo? Olha só, vamos supor que o log de 2, olha só, sabendo que log de 2 é 0,3 e log de 3 é 0,48, os mesmos valores que utilizamos lá, tá? Calcule. Item A, log de 6. Pessoal, percebam o seguinte, ó, tá vendo que eu não coloquei base? Não coloquei base. Se eu não coloquei base, quer dizer que a base é quanto? A base é 10. Eu espero que vocês já tenham se lembrado desse fato e quem não se lembrou já tenha entendido que quando não aparece a base ali, ó, até coloquei aqui para vocês, quando não aparece a base, significa que a base é 10. Belezinha? Tá, eu quero calcular o log de 6. Uai, Mário, mas você deu log de 2, log de 3, como é que eu vou calcular o log de 6? Eu quero que vocês percebam o seguinte, o 6, então vamos lá. O 6, ele pode ser escrito como o produto de 2 pelo 3. Olha só, o 6, ele é a mesma coisa que 2 que multiplica 3. Então, ao invés de escrever 6, eu vou escrever 2 vezes 3. Então, vou escrever assim, ó, isso daqui vai ser igual a log de 2 que multiplica 3. Percebam que eu não vou escrever 6, eu vou escrever 2 vezes 3. Ué, mas por que você vai escrever 2 vezes 3, Mário? Porque aqui eu tenho uma propriedade que me permite fazer o quê? Log de x vezes y na base B, eu posso escrever como sendo log de x mais log de y na base B. Bom, então se eu tenho um log de 2 vezes 3 na base 10 aqui, no meu exemplo, eu posso escrever assim, ó, eu posso escrever log de 2 mais log de 3. Tá vendo? Eu posso escrever log de 2 mais log de 3. Tá, mas para que isso serve, Mário? O exercício me disse qual era o log de 2. Qual é o log de 2? O log de 2 é 0,3. Então, isso aqui vai ser 0,3. Mais o log de 3. Quanto é o log de 3? O log de 3 é 0,48. Então, 0,48. Aqui é interessante, eu até vou apagar aqui, para ganhar mais um espacinho, só para reforçar uma ideia aqui com vocês. Na hora de somar, porque eu vejo que muita gente comete um erro aqui na hora de somar. Esse 0,3 é a mesma coisa que 0,30, mais 0,48. Por quê? Quando você soma ali 0,30 mais 0,48, é fácil de você observar como deve ser essa soma. 0,30 mais 0,48, isso dá 0,78, ou seja, 0,78. Percebam o seguinte, para escrever o resultado de log de 6, eu reescrevi o 6 como sendo 2 vezes 3.
Ah, Mário, posso fazer isso para qualquer problema? Pode. Quer ver? Vamos pegar o item B aqui, ó. Vamos pegar o número... Vamos pensar aqui num número bacana. Vamos pegar o log de... Pode ser o log de 8, tá? O log de 8. Tá, Mário, mas o log de 8 não vai usar o 3. Não tem problema não, mas vai usar o 8. Então, log de 8. Aí, o que você vai fazer? Você vai fatorar o 8. Ah, Mário, eu não consegui pensar ali que o 6 era 2 vezes 3. Não tem problema. Mas lembre-se que você tem 2 e tem 3. Então, você tem que fazer o seu número aparecer multiplicação que envolve 2 ou 3. Ah, mas não tem como escrever o 8 como produto que tem 3. Não tem problema, mas tem como escrever com produto que tem 2. Por exemplo, 2 vezes 2 vezes 2. Quer ver? Esse 8 aqui pode ser 2 vezes 2 vezes 2. Tranquilo? Então, isso daqui vai ser log de 2 vezes 2 vezes 2. Eu vou chegar um pouquinho para cá para não ficar muito arrochado ali. Beleza. E aí eu tenho a multiplicação de 2 por 2 por 2. Beleza. E aí, se eu tenho multiplicação, posso separar em soma. Isso é log de 2 mais log de 2 mais log de 2. Tá, mas quanto que é o log de 2? É 0,3. Então, é 0,3 mais 0,3 mais 0,3. Isso daqui dá quanto? Isso daqui dá 0,9 ou 0,90, tudo bem? Então, tá aí, ó, conseguimos calcular o log de 6 e o log de 8 utilizando os logaritmos de 2 e de 3 ali em cada um deles, né? Da melhor maneira de escrever tanto o 6 quanto o 8, utilizando ali o 2 e o 3. Por quê? Porque o exercício me forneceu esses logaritmos. Difícil isso? Bom, espero que não. Vamos lá para a segunda propriedade. Vou passar mais 2 propriedades. E aí vou fazer um exemplo bem tranquilinho de cada. Vou encerrar na próxima aula. Vamos fazer alguns exercícios, tá bom? Então, olha só. Vamos ver aqui na próxima propriedade. Propriedade, deixa eu pegar essa cor aqui. Propriedade 4. Do mesmo jeito que eu fiz a multiplicação, também posso fazer a divisão. Olha só, log de x sobre y na base b. Isso aqui pode ser escrito assim, ó, log de x na base b menos log de y na base b. Então, aqui você vai fazer uma subtração, tá? Você vai fazer uma subtração. Então, por exemplo, e aqui o exemplo mais interessante deles, vou continuar usando o log de 2, tá, gente? Sempre vou usar o log de 2 como sendo 0,3, tá? Vou usar isso aqui como padrão, porque esse é o logaritmo do 2 da base 10, e esse é o logaritmo do 3 na base 10, tudo bem? Sempre vou usar esses valores aí. Olha só, imaginem esse problema aqui, ó. Opa! Imaginem que eu quero calcular o log de 5. Então, calcule o valor de log de 5. Bom, se não está aparecendo base, quer dizer que a base é 10. Olha só a dica, pessoal, a base é 10. Então, vamos lá. Log de 5... Opa, deixa eu apagar aqui. Então, log de 5 na base 10. Bom, se você observar, o log de 5, o 5 pode ser escrito como sendo 10 dividido por 2. Mari, como é que eu vou saber que eu tenho que fazer 10 dividido por 2? Gente, por causa da dica da base. Como não aparece a base, quer dizer que a base é 10, então você tem que fazer o 10 aparecer. E aí, uma maneira de fazer o 10 aparecer na divisão, o 5 aparecer na divisão, é fazer 10 dividido por 2, que dá 5. Então, beleza. E aí, eu acabei de mostrar para vocês que quando eu tenho divisão, eu separo em uma subtração, ou seja, é log de 10 menos o log de 2. Olha só, log de 10, gente, não está aparecendo a base, quer dizer que a base é 10. Olha só, como não aparece a base, quer dizer que a base que está aqui é 10. Então, vamos escrever aqui, ó, de vermelhinho. Então, a base é 10. Oxi, eu tô com um problema certo de atenção, né? Ó, a base é 10. Olha, mas se o logaritmando e a base são iguais, vamos voltar lá?
quando logaritmando e a base são números iguais, o resultado disso é 1. Ué, então, peraí, vamos pensar aqui. Se aqui é 10, aqui é 10, quer dizer que o resultado disso é quanto? É 1. Então, é 1 menos o log de 2. O log de 2 já vimos que ele é 0,3. Então, é 1 menos 0,3. E o menos 0,3 dá 0,7. Então, calculamos o valor do log de 5. E para finalizar, a última propriedade importante aqui, ó, é na hora de calcular quando tem potência. Olha só, propriedade 4. Tem o log de A elevado a N na base B. Olha só o que acontece. Esse expoente que está aqui, ele desce multiplicando o seu logaritmo. Então, o resultado disso daqui vai ser N que multiplica log de A na base B. Ah, Mário, mas como é que eu vou aplicar isso? Olha só, calcule o valor de log de 16 na base 2. Eu sei que vocês vão falar que nós já fizemos isso, foi o item A do nosso problema. Olha só que interessante. Log de 16 na base 2. Pessoal, o 16, vou pegar o 16 aqui e vou fatorar ele. Por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, eu tenho esse número quantas vezes? Eu tenho esse número 4 vezes. Então, isso aqui é 2 elevado a 4. Então, eu posso escrever isso aqui como sendo log de 2 elevado a 4 na base 2. Olha só que interessante. O que eu posso fazer com esse expoente aqui, ó? Esse expoente. Ele desce multiplicando o meu logaritmo. Então, isso daqui vai ficar 4 que multiplica log de 2 na base 2. Mas espera aí. Logaritmando e a base são iguais. Então, na verdade, isso daqui é 4 vezes 1. E 4 vezes 1 é quanto? 4. Agora, olha só para esse problema e olha para o primeiro exercício que eu fiz aqui para vocês. Ó. Deixa eu colocar aqui. Tá vendo? Log 16 na base 2. O resultado é quanto? 4. Então, ou eu posso resolver esse exercício aplicando a definição, ou eu posso resolver esse exercício simplesmente aplicando a propriedade dos logaritmos. E aí, fui um pouquinho mais devagar hoje, foi mais tranquilo, relembraram desses conceitos de logaritmo. Espero que vocês não tenham ficado estressados com a aula de ontem. Sei que às vezes ainda resolvi o exercício, acho que foi uns 10 minutos, e haja propriedade, isso e aquilo outro, foi muita coisa. Eu sei que foi um pouco corrido, mas eu espero que agora vocês estejam um pouco mais tranquilos com relação à questão do logaritmo. Na aula de manhã, eu vou fazer mais exercícios para que vocês entendam esse processo um pouco melhor. Tudo bem? Pessoal, tchau, tchau e até a próxima aula.